Natural da cidade do Recife, em Pernambuco, já foi seminarista, serviu ao Exército e hoje é jornalista e radialista com mais de 40 anos de experiência. Trabalhou em várias emissoras de rádio e TV como repórter, comunicador e apresentador, tanto em Pernambuco quanto em algumas cidades do Nordeste. Atuou em emissoras de São Paulo e lá teve os primeiros contatos com o estúdio de rádio. Autor do conto A Perna Cabeluda, criado em 1970, o jornalista J. Ferreira está no centro do Roda Viva de hoje. Olá, muito boa noite, no ar o Roda Viva Pernambuco. A partir de agora você acompanha a nossa programação, nós falamos para todo o estado de Pernambuco e você nos acompanha também através das mídias sociais. Pela Sky no canal 322, pela Vivo no canal 322, pela NET canal 15, canal aberto 22. Pelo Facebook, você acessa o TV Nova Nordeste, o Facebook, @AldoVilela. Também nos acompanha pelo Instagram e, claro, ao longo de todo o nosso programa de hoje, você pode interagir com o nosso entrevistado J. Ferreira. Para conversar com o jornalista, radialista, cantor J. Ferreira, nós vamos ter uma mesa formada aí por amigos. Certamente o programa de hoje vai ser um programa saboroso. Tenho certeza que todos que aqui estão à mesa, além de amigos, são fãs de J. Ferreira. Sérgio Dionísio. Sérgio é jornalista, é radialista, apresentador, conosco para conversar com J. Ferreira nessa noite. Gerlândia Bezerra, também jornalista. Gerlândia foi produtora por muitos anos de J. Ferreira e traz muitas informações de bastidores. O cantor Augusto César, cantor e compositor, tem uma história bem interessante e fizemos questão de trazer Augusto César para conversar com J. Ferreira. O jornalista Edson Araújo, também conosco, jornalista, radialista, para bater um papo com J. O radialista, também jornalista, Fabian Miranda, por muitos anos foi o diretor de TV de J. Ferreira e está conosco nessa noite. O Austin Luiz, jornalista, também por muitos anos, foi chefe de reportagem, trabalhou ao lado de J. Ferreira. Essa é a nossa bancada. Participe do Roda Viva. Ô Jota, boa noite, obrigado pela presença, né? Bom revê-lo. Como eu disse na abertura, creio que o programa hoje não vai ser um bate-papo não, vai ser mais uma homenagem, né? Porque todos que aqui estão são fãs de você. Eu tive o prazer de trabalhar muitos anos ao seu lado, né? E a gente vai poder conversar. O traço dessa noite na charge, a brincadeira, o riscado, é de Ronaldo Câmara, chargista, gentilmente cedido aí pelo Jornal do Comércio. Aliás, eu preciso começar logo esse programa de hoje, Jota, fazendo um agradecimento especial, porque a gente sempre deixa para fazer ao final do programa, mas essa equipe técnica que está com a gente aqui, os cinegrafistas, Jonaci lá no corte, a minha equipe de produção, Caroline Rangel, Marina Pinheiro, Diogo Bastos, o nosso operador Eduardo, enfim, toda a casa aqui presente, agradecendo que já está chegando o final de ano, é sempre bom a gente fazer esse registro. Mas Jota, vamos lá. Vamos lá. Quase 40 anos, ou mais de 40 anos de profissão, como a gente mostrou no início, mais de 40, né? Você começou com quanto? Com 40 não, né? Já começou a sacanagem. Jota, vamos lá. Feliz, realizado na profissão, Jota, qual é o balanço que você faz aí, depois de você perpassar décadas sempre atuante, sempre presente no jornalismo, Jota? Aldo, veja bem, eu me sinto feliz e agradecido, né? Porque eu costumo dizer o seguinte: eu encontrei uma porta aberta nos fundos de uma casa, adentrei
e terminei na sala de estar. Então, eu vivi todas as emoções, passei por todos os vexames, sofri preconceitos e outras coisas mais, mas eu consegui aquele intento, aquela coisa que estava dentro de mim, que eu tinha que ser exatamente profissional de rádio. Jornalista, radialista, eu tinha que fazer isso. Começou no rádio, não foi, Jota? Comecei no rádio. No rádio. Comecei no rádio. Então, eu me sinto realizado. Perfeito. Eu me sinto realizado. Acho muito feliz, inclusive, por tudo isso, por estar vivo, né? Claro. Por estar vivo. Quer dizer, os companheiros que aqui se encontram, tem um apenas que eu tenho que fazer reverência, porque é um pouquinho mais velho que eu. Mas os demais, eu vi menino, né? Igual a mim, aquele negócio todo. O nosso Augusto César também. E quando eu olho para Augusto, eu me lembro, né? Esse aí é o exemplo do esforço, da determinação, da coragem, né? Que eu tenho um respeito por ele muito grande. Sabe e por aí vai. Sérgio Dionísio, a maior dificuldade que eu tive, que a produção teve aqui, foi de fazer esse convite. Porque a mesa, apenas 6 pessoas ocupam a mesa. No mínimo, tinha umas 30 pessoas querendo vir, meu amigo. Foi mesmo. Foi no cego, estou falando a você. Sérgio, amigo, boa noite, Sérgio. Obrigado pela presença. Boa noite, Aldo. É uma satisfação, uma honra, um prazer, né, estar nessa oportunidade aqui, frente a frente com o meu professor, Jota Ferreira, que eu acho que é responsável por muitas das alegrias, das honras da minha vida, né? E, assim, eu digo meu professor, porque foi onde eu comecei na televisão, né, por iniciativa de Washington Luiz, que também está aqui nessa mesa, né? Sou eternamente grato ao Washington, tudo que ele fez por mim. E, assim, muita coisa eu me espelho em Jota conscientemente, Aldo, e muita coisa é inconsciente, a gente não percebe. Quando vê, tá abrindo os braços na televisão, coisa que eu imaginava que nunca ia conseguir fazer. Eu achava que quando o Jota, apesar de Jota ter começado no rádio, Jota tornou-se um fenômeno na televisão, né? E assim, como ele fica à vontade, né? E é interessante como ele, assim, ele é uma sensação aonde chega. E a gente, assim, ter oportunidade de algumas pessoas chegarem e dizer que você está seguindo os passos de Jota Ferreira é muito bom. Mas só que, assim, eu sou um profissional de comunicação. E Jota Ferreira é muito mais do que um profissional de comunicação. É uma figura pública. Ele, sim, é uma personalidade. E deve ser difícil lidar com isso, de você chegar nos cantos, Jota, e se tiver um bocado de gente correndo, então a Rede Globo ali, corre atrás da Rede Globo. Aí quando chega a Jota, todo mundo não quer nem mais saber da Rede Globo. Olha, Jota Ferreira! E todo mundo, ficava a equipe lá da superpoderosa Globo lá a ver navios. E por conta disso, essa dimensão maior do que do espaço da comunicação, Jota teve também uma vida política, né? Já foi parlamentar, já foi candidato a vice... Nisso você não se inspirou, não, né? Não. Não tenho esse... Eu queria entender, né? Queria entender justamente sobre isso, Aldo. Como é que é, Jota? Essa coisa... Você certamente tinha uma visão sobre isso lá atrás, quando foi vereador do Recife. Eu não sei se era a mesma visão quando foi candidato a vice-prefeito. Depois, quando foi candidato... Prefeito de Jaboatão, né? De Jaboatão, candidato a deputado. E agora, o que é que mudou? Justamente isso. Se você puder, Jota, falar sobre esses 4 momentos. O que é que você pensava da política quando foi vereador? O que é que pensou quando foi candidato a vice-prefeito? O que é que pensou quando foi candidato a deputado? E o que é que pensa agora, meu professor? Responde em 1 minuto, porque todo mundo quer lhe perguntar, viu? Tá bom. Sérgio, o problema é o seguinte, tudo aconteceu na minha vida de uma forma inusitada, eu não tenho nada foi programado, tá certo? De repente eu me via envolvido naquela história. E tive, como é que se diz, o tradicional empurrão. Cada um falando, não, porque o Jota me ajudou bastante e porque por causa dele eu me espelhei, fiz isso, aquilo, outro. Mas eu tive uma criatura que eu não esqueço, em hipótese alguma, chamada Ivan Lima.
O Gandulão de Ouro, ele era superintendente do Sistema Jornal do Comércio e Comunicação. E ele gostava muito de mim, daquilo que eu fazia, do programa do rádio. E, de repente, ele resolveu mandar me chamar lá no gabinete dele e disse: ó, Jota, não tem negócio de bater com a mão assim, tal. Chegou agora o seu momento. O momento de quê? Eu digo, então eu vou botar para fora, né? Eu digo, o que foi que eu fiz? Nada, mas vai fazer ainda. Você vai fazer esse programa de rádio que você apresenta de manhã, que era Blitzação Policial, você vai fazer na televisão. Para mim foi um choque. Porque naquela época a TV Jornal era preto e branco, né? Transmitia, operava em preto e branco ainda Década de 70, Jota? Era, 70, década de 70. Década de 70, exatamente. Então, moral da história, eu fiquei sem saber. O que eu vou fazer? Porque eu tinha na minha cabeça o seguinte: trabalhar na televisão só para quem é bonito, para quem é bonito, não é verdade? Uma figura, às vezes eu vi uma fotografia minha que eu digo que eu vou esconder isso aqui, para o pessoal descobrir, porque eu me sentia a figura mais absurda do mundo, magro, com aqueles cabelos enormes, que eu não ligava para absolutamente nada. O bom do repórter é exatamente isso. Eu estava em todas, está entendendo? Agora saía, ia para o HR, ia para uma delegacia, aquele negócio todo. Muitas vezes eu me encontrava com o Cardinô, que era gordo, né? Para poder andar era um sacrifício, né? Foi bem. E aí a gente se encontrava, ficava tomando um cafezinho lá em Dona Fausta, aquele negócio todo, na frente da delegacia, e pronto. Eu era exatamente aquela figura, tá entendendo? Camisa aberta no peito, coisa e tal, e lá vai, tudo bom. E fazia o meu trabalho. Agora, essa de ir para a televisão, a responsabilidade foi de Ivan Lima, tá? Ivan Lima, o João Almeida, que era o montador de filmes dele, era quem me ensinava. O meu professor foi João Almeida. Mas do pulo da TV para a política, quem foi que impulsionou você? Também teve a mãozinha de Ivan Lima, mas a decisão partiu do então não era dono, mas era pelo menos o cidadão que tinha assumido a responsabilidade de tirar o Sistema Jornal do Comércio da falência, né? Que foi Antônio Farias, doutor Antônio Farias, tá certo? Ele foi candidato a senador. Né? Era senador, né? Ele foi candidato à prefeitura, né? Foi candidato a senador. Da prefeitura. Então, naquela época, nós já éramos sucesso, o Paulo Marques e eu. Tá certo? É porque Paulo também foi político, né? Paulo Exato. Marques, né? Nós éramos as maiores audiências de televisão. E aí o rádio também. Aproveitou o momento para ele, por ser o superintendente do sistema, tá entendendo? O responsável pela empresa, né? Aí decidiram, juntamente com o Ivan Lima e o pessoal da diretoria, Jorge José, bom, enfim. Então teve o aval da empresa, né? À época, né? Exato. Aí pronto, de repente, quando um detalhe interessante, eu não sei como me inscrever num partido que eu não tinha nem o interesse disso. Primeiro, eu não sabia nem o que danado era PDS, nem MDB, nem isso, aquilo outro. Pronto, enfim, fizeram a minha inscrição, eu fui candidato a vereador, o Paulo Marques também, deputado. E eu sei que daqui a pouco eu já estava eleito, hein? Gerlândia, sua pergunta. Boa noite. Boa noite a todos. Eu tenho com o Jota uma história bem curiosa. Foram, como diz Roberto Carlos, né? Foram muitas emoções. Muitas ao longo desses quase, Jota? 28 anos que a gente se conhece. Quando eu cheguei em Pernambuco... Porque senão o povo pensa que a gente é muito velho. Pois é, nós não somos, na verdade, né? Só impressão. E quando eu conheci, Jota já era o fenômeno. Quando cheguei na TV Jornal para trabalhar com Jota Ferreira, e disseram, você vai ser a produtora de Jota Ferreira, né? E eu olhei aquela criatura na televisão, eu achava altamente estranha, entendeu? Mas não era o estranho do ruim, do negativo, não, Aldo. Era a surpresa que essa criatura proporcionava para todos que assistiam à televisão e a reação das pessoas em relação a Jota. O que mais me chamava a atenção era a empatia dele, entendeu? Como era que ele conseguia alcançar
aquele público que a gente tinha, porque eu não parava um minuto, eram telefones e mais telefones. Naquele tempo, eram muitos telefones fixos, e onde mais tinha telefone, é exatamente onde eu trabalhava com o Jota. Além dos telefones fixos, que nós atendíamos o tempo inteiro, que não paravam de tocar, tinha um monte de pessoas sendo atendidas lá e atendidas pelo próprio Jota. Em loco, né? Exatamente, lá dentro da sala da produção. Mas desses 28 anos que você conhece, desse tempo que você trabalha com o Jota, tem alguma pergunta que você quer fazer que você nunca fez? Tenho, o que eu nunca fiz, mas eu nunca fiz talvez até porque para mim era óbvio. Então aproveite logo agora. Né? Mas a história da empatia com o público, porque ele chegou um jornalista, né? E de repente ele virou um fenômeno. Um fenômeno tão grande que na morte de Frei Damião, você confundia o evento da morte de Frei Damião com o Jota no campo, tomando cafezinho com os fiéis de Frei Damião. Entendeu? Eu quero saber onde foi, quando foi, se algum dia você percebeu onde entrou essa criatura que tem essa empatia toda, que é você, né, que eu adoro, amo de paixão. E o jornalista, você nunca conseguiu separar isso. Não. Na minha visão, você nunca conseguiu separar isso. Não, é difícil. E as pessoas sempre perguntam isso. Eu não tenho uma explicação para dar, porque você veja bem, nesse caso específico do Frei Damião, não é? Que eu me envolvia com tantos problemas ali, e de repente eu não sabia como administrar. Por exemplo, eu tinha que fazer uma matéria, era uma matéria que era voltando, inclusive, para o noticiário da noite lá na TV Jornal. Mas o corpo dele estava sendo velado naquela igreja lá junto do Mercado São José. Olha, a igreja está lá, corpo dele. Da Penha. Da Penha. Foi bem. E aí eu estava lá, ao lado do corpo, tudo esperando, que tinha um frade, um frei, que parece que era um assessor dele. Fernando. O Frei Fernando. Ele não ia muito bem com a minha cara, porque eu já tinha criado um problema lá no Hospital Português. Onde ele estava internado Porque estava internado. E eu sempre tive essa mania de querer furar barreiras, né, e chegar onde eu queria para dar informação. Não sei se a galera da imprensa aproveitava a oportunidade, pronto, enchia a minha bola, coisa e tal. Jota, vai lá, vai lá. Aí eu sei que eu estava lá dentro, daqui a pouco me botavam para fora. E ele ficou meio chateado com isso. No dia que o Frei Damião morreu, que Deus o tenha em sua glória, eu estava lá, junto ao caixão. Zelândia e Aldo, meus companheiros, eu lhes digo com absoluta sinceridade, jamais eu tinha interesse de empurrar aquele caixão. Quer dizer, de repente alguém encostou no caixão, quando eu menos imagino, lá vem o caixão pro meu lado, com o Frei Damião com tudo. E eu com o microfone na mão, Sérgio Lira do outro lado, Sérgio Lira aí, que é cinegrafista da Rede Globo, para dizer que é mentira minha, coisa e tal. Aí eu, com essas duas pernas que o Papai do Céu me deu, aí eu segurei o caixão. Olha, aí eu segurando o microfone e eu dizia, Sérgio, avisa aí, o caixão tá virando. Aí Sérgio, rapaz, eu tenho que pegar a notícia. Então Felipe, que era o motorista. Felipe faleceu recentemente, coisa e tal. E Gojoba. A salvação minha foi Gojoba, que também já faleceu, que era auxiliar da equipe, coisa e tal, lá vai. Rapaz, já tava uma marca aqui, porque o véio era pesado, e eu tava segurando aqui para não acontecer, tá entendendo? Aí foram dizer pro homem que tinha sido eu que tinha puxado o caixão. Eu tinha nenhum interesse de puxar o caixão. Mas tudo bem, Gojoba veio, tá entendendo? Coisa e tal, lá vai, eu cheguei a estar com a perna tremenda assim. Gojoba, me ajuda aí, Gojoba, espere, se acalme, coisa e tal, lá vai. Então, conseguiu botar o caixão pro lugar. Rapaz, eu fiquei com a marca aqui. E depois ainda fui obrigado a sair para fora, porque aquilo foi interpretado como sendo uma falta de respeito, pois né? Mas foi só pelo Frei Fernando, né? Porque, na verdade, o pessoal que estava lá junto ligou dizendo não, ligou para a televisão para defender Jota, para dizer que Jota não tem nada a ver com isso, que Jota estava ajudando lá. Para complementar a pergunta de Gerlande, para a gente ir para o intervalo, Jota, essa ligação sua
com o povo, com o povão. Isso que o Sérgio falou, essa ligação forte que você tem do gestual. Isso vem de onde? Isso vem da sua infância, isso vem do jeito popular de você ser, de meu velho para lá, minha velha para cá. De onde é que vem a simpatia com o povo, com o povão? Eu acho que é um pouco disso tudo que você falou, tá entendendo? Eu sou uma pessoa egressa de um dos bolsões de pobreza da população, Alto do Mandu, Casa Amarela, tá entendendo? Sou o filho mais velho de uma família de 7 de Dona Virgínia e Seu Antônio. E eu fui a única pessoa da família que sempre me mostrei interessado por fazer as coisas para as pessoas, aquele negócio todo. Uma demonstração clara disso tudo, que meus irmãos, eles trabalharam em fábrica de tecido, aquele negócio todo, mas como eu me interessava mais por aquilo que eu estava estudando, aquele negócio todo, não sei se conscientemente ou não, mas Dona Virgínia e Seu Antônio me deixavam mais envolvidos nessa história. E aí, mas eu senti uma vontade enorme de fazer alguma coisa, só não sabia o que era. Perfeito. Eu confesso a você, eu sentia necessidade de fazer alguma coisa, ou achava que era alguma coisa, só não conseguia identificar. E foi em busca dessa identidade que eu caí em campo e estou aqui contando a história. Deixa eu pedir permissão para você, Jota, para os colegas, veja, a gente já matou o primeiro bloco, falta Augusto César perguntar, Fabiano, Washington, Edson, tem todo mundo perguntado, tá vendo? Tem charge aí, tem Ronaldo pronta para a gente mostrar logo aí? Então vamos logo ver se dá para a gente já mostrar a primeira charge aí, para a gente ir para o intervalo. Né? Enquanto você fica falando aí, Ronaldo fica aproveitando. Olha aí, tá vendo aí? Vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente volta, Jota Ferreira no Roda Viva Pernambuco. Voltamos com o Roda Viva Pernambuco. Hoje, Jota Ferreira, jornalista, radialista, conosco aqui no centro do Roda Viva. Você nos acompanha em todo o estado de Pernambuco e também pela internet no Instagram, @Aldo Vilela, pela TV Nova, @TV Nova Nordeste, no Facebook a fanpage Aldo Vilela Oficial e na TV TV Nova Nordeste. Vamos voltar para esse segundo bloco. E eu já volto com Augusto César para perguntar, depois Edson, depois Fabiano, depois Washington. Augusto, boa noite, Augusto. Oi, Aldo, boa noite. Pedir desculpas aqui boa noite, pela meia voz. Tá bom. Hoje, de frente com essa figura, essa personalidade que é a Jota Ferreira, né, como a Gerlane falou, como o nosso Sérgio falou, é uma personalidade vista de várias maneiras, várias formas, né? E eu quero aqui dizer que essas várias formas, e todas elas são super positivas, né? Dessa coisa que você passa pra gente, dessa confiança, né? De ir atrás, de ir buscar, e de tantas coisas assim que já foram vividas, né? Tantas situações. Eu me lembro, naturalmente, que eu sou uma cria sua, uma das crias suas, né? E eu lembro de muitas coisas que aconteceram lá dentro da TV Jornal. Eu vim da última remessa de Tia Linda, Cidade Encantada, Catavento, eu e a Fabiana Pimentinha, né? Mandar um beijo para a Fabiana. E quando eu entrava naquele auditório, outro dia até, nós nos encontramos lá, e fomos fazer a chamada de um bingo, né? E a Cristina, que era a nossa maquiadora, e eu, meu Deus, quantos anos eu não entro aqui, e eu comecei a chorar. Comecei a chorar porque passava um filme na minha cabeça de tudo que a gente viveu naquele auditório, né? E eu queria saber de você, como você fazia naquele alto momento de explosão, né? Porque como a Gerlane falou, você é super popular, né? Onde chega é notório. O que você faz, todo mundo, onde você está, mesmo que você se esconda, as pessoas te localizam. E naquele momento, então, você era cantor, você fez sucesso com um compacto, aí você dizia, eu não sou cantor, eu estou cantando de um lado e pedindo desculpa do outro. Mas o que vendeu daquele disco foi impressionante. E aí você apresentava o programa, você tinha o time de bailarinas, você tinha o time da produção,
Você tinha um auditório, que ali acho que são 500 lugares, mais ou menos, superlotado e mais 200 pessoas lá dentro querendo entrar. Aí vinham os calouros que você dava maior atenção, né? Mesmo com a produção, você acompanhava tudo, né? E gerenciava tudo. Como é que você conseguia fazer isso, Jota? É aquilo que eu te falo, é difícil a gente dizer. Por eu estar muito envolvido com o processo, tá entendendo? De repente, eu dava uma opinião, um pitaco, porque você discutir produção com o Geraldo Silva, né? Que já foi, né? O Geraldo Silva e também o Wilson. O Wilson, né? O velho Wilson. E tinha também o nosso... Como era o nome dele? Fernando Silva passou por lá? Não. Fernando Silva era do Paulo Marques, né? Não, o meu programa tinha Zuca Show. Zuca Show. Zuca Show. Zuca Show. Certo? De Geraldo Silva. Geraldo Silva era Miguel Santos. Miguel Santos, era isso que eu estava Então, esses foram os meus professores, né? Tá entendendo? Porque eu cheguei até o programa de auditório, o programa J. Ferreira, tá entendendo? Por causa de quem? Por causa do Ivan Lima. Porque antes, nesse horário, existia uma cantora, que era a Cláudia Barroso. Cláudia Barroso. Certo? Que tinha um programa lá no sábado. Mas eu não sei, houve um desentendimento lá com a empresa, eu não sei. E o programa tinha que continuar, pelo menos o horário tinha que ser ocupado por alguma coisa. Aí Ivan Lima foi lá e disse, Jota, eu era o jurado dela, né? Mas era uma loucura. Quando chegava lá no auditório... Mas nessa época você fazia programa policial também? Fazia. Ou era só o de auditório? Não, era programa policial pro rádio, pra televisão, era tudo. Fora as caravanas dos artistas que ele tinha. Exato. Porque no programa eram os artistas que já tinham um nome, tipo a Gracinha Lira, o Iveraldo Lima, que é o nosso Leonardo, o Mozart... Roberto Peça. Que era entretenimento. Esses eram convidados, né? Eu era calouro ainda. Era calouro. Mas o time de calouro do programa do J. Ferreira era tipo um The Voice da vida. Caramba. Entendeu? Eram selecionados os calouros. Você está falando o quê? Da década de 80, né? Não. 70? 70, sim. Edson, vamos agora de repórter policial para repórter policial. Boa noite, Edson. Boa noite, Aldo. Boa noite à mesa. Você que está em casa. Eu me sinto honrado quando o Carol, a produtora, ligou para mim. Ó, vem fazer parte aqui. Eu disse, poxa, com o velho J. Ferreira. Rapaz, isso é uma honra para mim. E quando eu peguei, né, os nomes dos participantes, todos os meus amigos, disse, rapaz, vai ser um dos melhores programas que eu vou participar. Não tenho dúvida disso, que está sendo um dos melhores programas que eu estou participando, Jota. Tenha certeza, carregue isso no coração, que eu estou muito feliz por poder estar aqui participando disso. E depois que o Aldo falou que mais de 30 pessoas quiseram participar do programa, e eu estou entre esses aqui participando, eu me senti como se tivesse feito o vestibular e passado esse vestibular. Tá entendendo? É muito feliz. Mas, Jota, como disse o Aldo, eu disse repórter policial para policial. Na realidade, eu tenho uma certa experiência nessa área. Mas eu queria saber de você o seguinte, porque você também é jornalista, repórter de rádio e televisão e trabalhou nesses dois veículos. Tá certo? A gente tem avançado, eu estava me lembrando em casa, Aldo, que eu ainda alcancei, na época dos comerciais e rádio, ser em acetato. Era em acetato. Ainda quando cheguei, estava terminando o acetato para depois já partir para o analógico, né? No caso, fitas. Mas aí, do advento do analógico para agora, para essa fase que a gente está encontrando aí, dessa nova fase da tecnologia, da digital e tudo mais, eu queria saber de você o seguinte: qual a relação sua com a sua fonte? Porque há aquela cumplicidade do repórter com a fonte. Hoje você consegue, através de zap, pegar uma informação, um telefone, e naquela época, como era J. Ferreira, para conseguir chegar na fonte e arrancar a notícia policial, Jota. Aí sim, aí é uma explicação, Edson, porque realmente não era fácil, não é? Ou
hoje em dia as coisas chegam nas mãos do repórter. Eu não diria nem do repórter, o repórter nem se dá ao luxo de pensar nisso, né? Porque a produção é quem cuida, etc. Mas naquela época não. Tá aí o nosso Washington que não me deixa mentir. Para poder sair para fazer uma determinada matéria. Jota, o problema é o seguinte, está acontecendo isso em tal lugar. Ah, certo, como é o nome da vítima? Não sei não, disse que está lá estirado, coisa e tal. Então eu saía com um chumaço de papel debaixo do braço e pronto, ia para lá e a matéria chegava, tá entendendo? Agora, como é que eu ia conseguir essas informações? Quais as fontes que poderiam me dar? A amizade que eu tinha com policiais, tá entendendo? A amizade que eu digo, o conhecimento que eu tinha com algumas pessoas envolvidas no crime e que saíam da delegacia, os chamados fuleiros, aquele negócio todo. Por quê? Porque eu levava para a delegacia de roubos e furtos, que ficava lá no Curado, eu passava na padaria e comprava pão duro, era o pão marroque, tá entendendo? Para levar lá para a delegacia para dar para os presos. Ah, todo mundo lá. Um corredor. Por favor, explica o pão marroca aí pro povo entender que é um pão duro, não é pão velho, é pão dormido. Para você que está nos vendo aqui, marroque. Eu me lembro que eu comi marroque. Eu me lembro que até pai brincando em casa, pegava o pão duro que sua bexiga e com o serrote fazia traco. Mãe botava leite de coco no pão. E eu levava o pão marroque, mas você levava para os bandidos? E levava também, porque a mulher lá da venda lá, Dona Fausta, ela preparava café, tá entendendo? Então a sua fonte era os policiais e os bandidos. Levava cigarro. Cigarro também. Viajante chegava lá e metia cigarro também. Cigarrozinho ali no bolso. Cigarro. Então sua fonte eram os bandidos e a polícia. Era, pronto. O camarada chegava para mim, o policial, tá certo, comissário, gente da melhor qualidade. Ou então, os canas que chegavam, CJ, vem cá. Aí tá no canto da parede, lá na frente, a situação é essa, meu irmão. É assim, assado. Fabiano Miranda, sua pergunta, Fabiano. E cadê o cigarro aí? Eu dava o cigarro para ele fumar, coisa, então lá vai. Ou então, eu andava com a carteira de cigarro Beverly naquela época, aquele arromba-peito da já para dar os... Para dar para os presos, aquele negócio todo. Deixa eu passar para Fabiano que ele quer lhe perguntar. Boa noite, Vem Fabiano. cá, meu velho. Boa noite, Vilela. Boa noite aos amigos aqui. Hein? Vamos falar, Jotinha, do fenômeno chamado Blitz na cidade. Para quem não sabe, o Blitz na cidade começou com direção do Aldo. Era. Né? Aí a gente tinha a mídia, né? Tinha PC, a galera toda lá, e toda semana a gente inventava um negócio. Era bota na privada, derruba o púlpito de Jota, começa a criar coisa. Tinha plateia, às vezes não tinha. Fala um pouquinho desse fenômeno, Jota. Eu dizia, exato, porque você veja bem, aquele programa era Blitz na cidade, tá? No rádio era Blitz ação policial, mas lá na televisão era Blitz na cidade. E aí eu tinha conversado com o Zé de Mello para fazer uma mesa que ela se desmanchasse, porque eu ia dar porrada. Eu tinha cipó de boi que eu arranjava na delegacia. Então, tinha um cidadão que lá na Avenida Caxangá tinha uma loja de vender arreios para animais, aquele negócio. Ele tinha cipó de boi, ele me dava de graça. E era exatamente aquele cipó de boi que era usado nas delegacias para dar surra e ladrão. Eu cansei de ver ladrões levando uma surra com cipó de boi. O cara apanhava, e eu já estava tão acostumado a ver isso, rapaz, que o cara levava uma surra daquela, ele voltava a ser ladrão se ele fosse burro, tá entendendo? Geralmente o camarada mudava de profissão, tá entendendo? Porque era uma lapada. E eu pegava aquele cipó de boi e arriava. Aí a mesa se desmanchava. Pá. O povo em casa achava que eu tinha quebrado a mesa. Mas o Jota quebrou a mesa, coisa e tal, lá vai. Com raiva, aí, com raiva, tudo. Eu simulava que estava com raiva, dava pontapé, chutava, isso, aquilo, outro. Mas eu já sabia que aquilo ali era dobradiço que tinha na mesa. Ela se desmanchava tudo. Era uma mesa cenográfica. Pronto, era. Aí, moral da história, Zé Pretinho pegava, saía puxando como é que diz? A mesa toda quebrada, etc. Ajeitava, apertava para lá, apertava para cá.
Aí eu digo, Zé Pretinho, me traz outra mesa aí. Eu já estava vendo de longe, na verdade. Zé Pretinho era o contra-regra. Era aí Zé Pretinho entrava em quadro, né? Já trazendo a mesa. O povo pensava que era outra mesa. Eu digo, aqui nunca falta não. Eu tô já contando quebrar essa porcaria aqui, coisa e tal. Não, mas não, agora não, bom, enfim. O povo morria de rir. A questão da privada também, que veio na cabeça, eu tinha que botar uma privada, agora precisava comprar. O problema era arranjar dinheiro para comprar, porque a televisão nunca tinha nada. Nunca tinha dinheiro para nada. Então, moral da história, eu arranjei com um camarada, o cidadão lá do Copo Sujo. Aquele copo sujo lá na frente da TV, o nome quem botou foi eu. Tem que traduzir. Copo sujo Era um trailer. Um restaurante, né? Era um trailer que era seu Nelson, né? Sei lá, era uma barraca que eu botei o nome de copo sujo. Newton. Newton. E aí eu disse, tu não arranja aí uma bacia sanitária aí para fazer um negócio. Não, aí coisa e tal. Eu não falo, não fui eu que botei o nome do copo sujo, coisa e tal. Eu falo aí no programa, tudo, coisa e tal. Todo dia eu falo. Senão você fala realmente. Arranja aí. Ele foi e comprou Uma privada. Uma privada. Pronto. Botou a privada lá. E aí, com a caixa d'água, tudo, coisa e tal, e lá vai. Para você ter uma ideia, o povo chegava lá e contava espontaneamente os problemas, aí eu xingava, bota na privada! O povo, diga-se de passagem, Dona Fufu. Aí eu botava na privada. Agora, vê bem, e outra coisa, Aldo, vê só. Vê bem, agora, vê bem, o problema era o seguinte, o povo não tem nenhuma... não tem nenhum compromisso com ética, com isso, aquilo, outro, BBB, abria a boca e dizia mesmo. Né? E esse é que era o grande problema que eu enfrentava. Uma certa vez eu estou lá falando, daqui a pouco tinha uma senhora que foi com a filha dela lá estava lá no auditório. No auditório não, lá no estúdio C, na bancadazinha, estava sentada com a mãe. Aí daqui a pouco ela se levantou, disse, no ar. Ela se levantou, arriou a calça e foi fazer xixi lá na bacia sanitária. Aí eu digo, não, peraí, quando então lá, vai. Aí, e eu querendo, pedindo pelo amor de Deus, que o pessoal entendesse que tinha, né? O diretor de TV, lá, para poder tirar no suíte, você tira as câmeras, ou sei lá, bota o comercial para qualquer coisa. Mas o negócio que aconteceu foi tão de repente que ficou todo mundo paralisado, sem saber o que fazer, e a menina fazendo xixi. Tá entendendo? Ao vivo. Ao vivo. Era uma garota, uma adolescente, coisa e tal, mas ela tinha um problema mental. Deixa eu rodar aqui, passar pro próximo para perguntar, porque tá estourando o tempo, todo mundo quer perguntar, eu né? Só esperando. Jota, boa noite, Jota. Boa noite, Aldo, e a todos da bancada. Falar de Jota é fácil, né? São muitas histórias e a gente, né, se conhece, não vamos falar a quantidade de anos, não. Tá? Mas assim, todos nós aqui conhecemos o sucesso de Jota aqui, né, no Grande Recife e até Estado, que você também passou muito tempo em Caruaru. Mas poucos se recordam do sucesso que foi Jota Ferreira no Aqui e Agora em São Paulo, tá? Um breve relato, a gente lembra de que Jota Ferreira estava na redação aqui, né? E o SBT nos pediu para que Jota fosse passar um final de semana lá para fazer reportagens para o Aqui e Agora. Aquelas reportagens de câmeras abertas, né? Que nem todos sabiam fazer, com exceção de alguns que se espelhavam aí em Jota, aqui como essa safra nova, como o Sérgio, por exemplo, e que faz bem. E Jota foi procurado pela redação do SBT, do Aqui Agora, para ir para São Paulo passar um final de semana. E aí houve a liberação na época, por nós que fazíamos a redação, né, como também pela direção da empresa, que era o José Mário. E o combinado foi esse, ele falou comigo, Albino de Castro, diretor, falou comigo e eu autorizei Jota ir, e Jota foi para São Paulo para passar um final de semana, fazendo reportagens passou um mês. Para o Aqui Agora. E ainda participaria do programa do Gugu, correto? Foi. Amigos, Jota Ferreira foi, provavelmente com a bolsinha dele, para passar esses 2 dias. E aí, na segunda-feira, Andréa, que era produtora e coordenadora de rede lá, me ligou dizendo, olha, Jotinha, como ela chamava, dizia, Jotinha vai passar alguns dias aqui com a gente, porque ele saiu para fazer reportagem e agora
o bicho pegou. As reportagens dele são as que abrem o programa. É sucesso porque o povo o reconhece. Em São Paulo... Eu ia fazer um parênteses, Jorge, para dizer nessa, que o Aqui Agora foi um telejornal que marcou época na televisão brasileira, né? Verdade. No SBT, com índices absurdos de audiência. E foi onde se implantou, se inaugurou aqui o que Jota já fazia, que era a câmera aberta. Né? O estilo diferenciado. Né? Só para esse registro. É verdade. Então, aquilo que seria um final de semana, passou um mês, Jota Ferreira lá em São Paulo. Tá? Então, Jota, como foi para você, não é, ver esses sucessos que já era aqui, mas não sendo atendido e você sendo visto lá pelos nordestinos que lá estavam, como também pelo pessoal de lá, por lhe acompanhar em matérias nacionais? Rapaz, olha, eu confesso a você, São Paulo, o Sudeste é o primeiro mundo do jornalismo, não é verdade? E quando eu cheguei, para você sair para fazer uma reportagem, eu fiquei rindo naquela oportunidade. Eu já acostumado aqui a andar com um pedaço de papel debaixo do braço dobrado, né? E a caneta na mão e vamos embora para fazer uma matéria. Lá tinha uma infraestrutura que eu vou te contar. Eram dois carros, veraneios, aquele negócio todo, com 2 cases de equipamento, tudo com produção, com tudo com produtor. Saía todo esse pessoal para poder fazer uma matériazinha no meio da rua, aquele negócio todo. Eu digo, mas para que tudo isso? E aí, para você ter uma ideia, eu fui fazer uma matéria lá num bairro lá em São Paulo capital, bairro de Pinheiros, uma feira livre que tem. Lá em São Paulo ainda existe isso, feira livre. Né? Mas chegou uma denúncia lá de um português por causa dos peixes, né? O comércio de peixes lá, que estava um mau cheiro desgraçado. E a turma tá jogando vísceras de peixe lá na calçada dele, ele ficou arretado, ligou lá para Aqui Agora. E aí mandaram para lá. Eu já estava com o papel na mão, porque o cara já tinha contado para mim, o produtor, camarada muito delicado, coisa e tal. Você me entendeu, sabe, Jota? Olha, Pernambuco, o problema é o seguinte, eu vou chegar lá, eu vou procurar saber, e dá certo. Mas ele me deu o papel, e o cinegrafista já era um cara de lá mesmo, Dourado. Ele nem sabia que eu ia brincar com ele, porque o nome do cara, Dourado, é o nome de um peixe, não é? E eu tô calado, fiquei calado, não disse nada, né? Quando chegou na hora lá, eu disse, Dourado, vamos ter que fazer um negócio, cadê o produtor? Porque eu estava comentando com o peixeiro lá, que disse, o SBT aqui, o que é? Tudo, algum problema, rapaz? Eu disse, não, é um português que mora aqui, eu não sei onde é, eu tenho que olhar, qual é o número da casa? Aí me mostraram o número da casa, coisa e tal, português. É esse sapato daí, é? Aí ele disse, eu não sei, ele mora aqui, o português. Aí eu apertei, eu tinha apertado o dedo lá na cigarra, para poder falar para eles, olha, aqui é do SBT, coisa e tal, lá, o show, o senhor pediu uma reportagem para falar sobre o negócio dos peixes, coisa e tal. Sim, senhor, aqui, aí o cara veio de lá de dentro, rapaz, fechou-se o tempo. Fechou-se o tempo, e eu fazendo a matéria, daqui a pouco, quando eu vi, foi o povo sacudindo aquele peixe gelado, congelado. Era um peixe para lá, outro peixe para cá, daqueles pequenos, tá entendendo? E eu digo, rapaz, aí começou a se abaixar e lá vai. Jogaram víscera de peixe na cara do português, pembufo. Ele mostrou, ele simulou que ia puxar uma arma, mas não tinha nada. Eu sabia que ele não tinha, que ele ficava fazendo assim, eu estava olhando para a cintura dele, não tinha nada. Eu digo, olha, é melhor, vamos para por aqui. Nessa altura do campeonato, o produtor, eu ainda cheguei a ver ele do outro lado, que ele estava com a mão na cabeça assim, e ficou lá encostado na parede, e o pessoal lá assim, e agora? Me deixa ele fazer aí. Eu fiz a matéria. Eu todo sujo de víscera, de peixe, de tudo. A bronca terminou na delegacia, chamaram a polícia Ah, nessa história você ficou quantos meses em São Paulo? Passou quantos meses em São Paulo? Eu não sei exatamente quanto tempo. Eu sei que Zé Mário foi muito importante na minha vida, Zé Mário Austrégésilo, porque Zé Mário travou uma guerra com os SBT. Zé Mário chegou a dizer abertamente, os senhores não têm o direito de mexer com o cast nosso aqui da TV Jornal da Afiliada. O senhor não tem esse direito, tá certo? E eu queria, entender, eu tinha que agradar, agregar, e ficava o cara lá, Jota, você está gostando do SBT? Eu digo, tô. Aí Zé Mário,
Jota, você tem que entender, mas olha, Mário Luiz não, como é o nome daquela menina que você falou há pouco tempo aí, Andréa e Albino de Castro. Luciano Calegari, sim, coisa e tal, lá vai. E até então, eu nunca via Silvio Santos. Eu vi uma vez, quando o Luciano mandou me chamar, dizendo, se você quiser ficar aqui, você vai ficar aqui, coisa e tal, lá vai. E o Luciano estava lá, o poderoso Silvio Santos estava lá numa sala lá. E eu sei que Zé Mário, eu agradeço a Deus, Zé Mário, ter conseguido vencer essa guerra. Eu voltei. Porque se eu tivesse ficado pouco tempo depois, acabou o telejornal. E o Silvio Santos é uma pessoa muito inconstante. Tá certo? Ele toma a decisão na hora que ele quer. Ô Jota, deixa eu pedir permissão para você e para o pessoal. Vou para mais um intervalo. Já estouramos o segundo bloco, daqui a pouco a gente volta. Hoje no Roda Viva, Jota Ferreira, você acompanha a gente pelo Instagram, @TV Nova Nordeste, no Facebook, fanpage Aldo Vilela Oficial. Daqui a pouco a gente volta. Viva, você acompanhando em todo o estado, em todo o Brasil pela internet. Jota Ferreira conosco aqui, Jota, jornalista, radialista, apresentador. Ó, Jota, de Caruaru, quem está acompanhando a gente lá, mandou um abraço para você, o Ivan Feitosa, está acompanhando. Do Rio de Janeiro, quem está acompanhando você, Ana Gardênia, também assistindo o programa. Enfim, muita gente acompanhando pelas redes sociais. Antônio Farias mandou um recado agora, dizendo que o Blitz na cidade ficou em primeiro lugar quase 8 meses no Ibope, vencendo a TV Globo, talvez pelo estilo, né, próprio. Nesses anos todos de carreira, você já foi ameaçado de morte? Teve algum bandido que ameaçou você? Você passou por situação de perrengue em ações policiais? Ou isso nunca lhe aconteceu? Aconteceu. Eu tive... Tem um camarada, um comissário de polícia, que ele está determinado a me mandar para a cidade de Pé Junto. O comissário queria assassinar você? Todo mundo sabia, menos eu. Eu só vim tomar conhecimento depois que o comissário Carlos Sá me chamou, que já morreu aquele negócio todo, me chamar meu irmãozinho. Aí ele chegou e eu nem sabia de nada. Não preciso falar com você, coisa e tal. Jota, vem cá, meu irmãozinho. Aí eu fui lá. Aí foi quando ele contou a história. Eu disse, como é? Sim, porque eu tinha arriei a lenha nesse no policial. Né? E aí ele saiu comigo. Disse, não, vamos lá, vamos comigo aí que eu quero resolver essa parada. Eu quero ver se ela é macho mesmo. Eu disse, rapaz, ô Carlos, vamos fazer o seguinte, eu digo, esses camaradas, a fama do camarada era de matador, aquele negócio todo, eu estou lascado. Mas lá, confia em mim, rapaz, confio mesmo, vamos lá, vamos embora. A gente subiu, foi lá para o Alto Pascoal, chegou lá em cima no Alto Pascoal, chegou lá na delegacia, aí Carlos Sá, rapaz, será que é um policial raçudo da bexiga lixa, né? Ele chegou, para onde ele chegava, ele andava com teado bem grande, coisa e tal, e pegou, botou na mesa lá. Ó, vai, atira nele aí que eu quero ver se tu é macho para fazer isso. Rapaz, aí foi, imagina só como é que eu fiquei. Mas eu acho que quem ficou mais ainda em situação pior foi ele, tá entendendo? Porque ele sabia que aquele galalau com quase 2 metros de altura, se ele se metesse a cavalo do cão, complicar. Ele resolvia a parada. E ele disse abertamente, ele dizia, meu amigo, meu irmão, aquele negócio todo. Carlos Sá, eu devo muito a ele. Sérgio. Carlos Sá, só para concluir, desculpa. Carlos Sá também tinha como seu comissário, ou pelo menos um ajudante, que era o Zé Antônio, que depois foi delegado delegado de polícia, aquele negócio todo já está aposentado. Sim. Bom, enfim, foi isso. Agora, e bandidos que me ameaçaram, já me ameaçaram, tá entendendo? Eu fui levado, por exemplo, lá no Coque, com um saco de papel na cabeça para poder falar para falar com o Galeguinho do Coque. Eu não podia saber por onde era. Naquela época o Coque era somente palafita, aquele negócio todo, e tinha que andar por sobre aquelas tábuas, aquele negócio todo, para poder chegar lá na frente do Todo-Poderoso, o Galeguinho do Coque. Famoso. Era o bandido famoso. Mas ele não me ameaçou, não. Ele só queria me conhecer. Aí, ficou eternizado na música. E depois ele foi para a televisão, lá, aceitou Jesus como Salvador, coisa e tal. Depois aí mataram ele, metralharam, bom, enfim.
Sérgio. Jota, a gente já falou aqui de como você começou no rádio e tornou-se um fenômeno na televisão, mas tem um outro fenômeno também que nunca foi para a televisão e que, inclusive, fazia questão de nem ter a imagem dele muito exibida. E que eu acho bom a gente aproveitar esse momento para pedir para que você falasse também de uma pessoa que não está aqui, que é Gino César, né? E que, assim como você, é um nome muito importante na comunicação e no jornalismo policial de Pernambuco. Como é que era a relação de vocês? Tem alguma história interessante? Super agradável. Gino, a gente se entendia muito bem, tá certo? E com todos os companheiros da Rádio Jornal, etc., Geraldo Freire e tudo, que Geraldo tem uma história muito forte de começo, de luta, de batalha, né? Eu não esqueço nunca Geraldo. E Gino, né? E Gino, que a gente chegava lá na rádio, passava a madrugada todinha. Eu ficava preparando o programa que eu tinha que apresentar de manhã, na sala que depois eu escolhi para ser a sala do povo, tudo. E Gino saía de madrugada, com aquele chapéu na cabeça, para catar notícias, cheguei para as delegacias, aquele negócio todo. Então, a gente tinha uma amizade muito grande e nunca tive nenhum problema com ele. Um grande companheiro e amigo. Aproveitando essas questões, Jota, do passado aí, seria sempre bom você relembrar, né, a questão da perna cabeluda, né, que foi um fenômeno de muito divulgação. Bem lembrado. Isso já lembrado em livro, isso já lembrado provavelmente em muitas palestras, em filme e tudo mais. Como é que chegou para você essa informação e você levou ela adiante? Eu já sabia que eu falando esse negócio. Perna cabeluda. Hoje. Mas muita gente terminou se apossando disso, né? Arranjaram uma expressão, uma expressão inglesa, né? Para poder identificar barriga ou outras coisas mais, né? Que a gente costumava dizer. Nós inventamos uma história. Nossa, quem, Jota? Geraldo Freire e eu. Tá certo? Não fui eu que inventei, não. Um belo dia, Geraldo não tinha mais notícia nenhuma para ler, porque os jornais ele já tinha lido tudo, tá entendendo? E olha que o Geraldo, de madrugada, antes de chegar na rádio, ele levava debaixo do braço exemplares do Jornal do Brasil, o Globo, aquele negócio todo, notícias populares, e levava lá para o estúdio. E depois ele já tinha lido tudo que devia ler, tá entendendo? E aí eu estava lá no HR, porque o HR era um movimento muito grande, e eu não parava. Talvez o fato dessa ligação muito forte de J. Ferreira com Geraldo Freire é porque eu alimentava o programa com notícias, aquele negócio todo, que eu estava numa fonte de notícias, tá entendendo? Já recebendo de outra fonte, que era o Baixo Meretrício, tudo que acontecia tinha que vir lá para o Hospital da Restauração. Então, pronto, eu divulgava. A gente começou a criar um modelo diferente de dar a notícia, radiofonizava. Uma hora ele dizia que era o agressor, outra hora ele dizia que era a vítima e vice-versa. Bom, enfim, então foi um belo dia, chegou, ele disse que não tinha matéria. Jota, eu não tenho... O que é que tu tem aí, cara? Aí eu digo, rapaz, não tem mais nada não. Mas não tem o quê, rapaz? Eu já limpei os livros, eu não tenho, já limpei tudo. Lá no necrotério só tinha somente uma perna lá de uma pessoa que sofreu uma amputação, só tem uma perna. E ele disse, não dá para fazer mais uma coisa. Já sabe o nome do dono da perna? Não sei não, até agora ninguém me disse nada não. Mas vamos voltar a falar da peça. Não, vamos fazer o seguinte, inventa uma historiazinha aí, rapaz, para poder estar lavado. Eu digo, rapaz, inventa aí. Eu inventei. É uma coisa tão boba, de uma pessoa que tinha sido agredida, tá entendendo, no Baixo Meretrício, tá? E o agressor se chamava Perna Cabeluda, era o apelido de Perna Cabeluda. Pronto, só isso. E foi exatamente isso que eu falei, tá entendendo como é que é? Agora, se depois de 2 ou 3 dias já não era mais um agressor, era um avisado, aí foi por conta do povo, tá entendendo? E o pior é que chegou uma mulher lá, não sei se o comissário Cobrinha, que já Deus o tenha na sua glória, aquele negócio todo, se foi ele que inventou ou não, mandou a mulher tinha levado um pau da porra. Desculpa. Aí disse, olha,
Jota, vem cá, pai! E a gente ficava sob a rampa de acesso do HR, porque o HR fazia pouco tempo, Edson, que tinha sido inaugurado, tá certo? O meu tempo de trabalho, eu me baseio muito pelo tempo de existência, de fundação daquele hospital, mais de 40 anos. Doutor Aldo Mota, que era o diretor na época, tá aí, velhinho, mas tá aí para contar essa história. Pois bem, então aí ela chegou lá, e quando eu subi, que tinha o cabo de microfone muito grande, que eu fui lá correndo lá para a mesa do comissário, ele disse, pergunta aí, vai, pergunta ela aí quem foi isso. Aí eu perguntei, e ela foi e disse que tinha sido a perna cabeluda. Eu disse, como é que é a história? Aí eu botei no ar. A Vanildo Cerqueira, que ainda está aí trabalhando com o Geraldo, botou no ar e pronto, né? Geraldo disse, não, eu não acredito nisso, coisa e tal, mas é a mulher. Quem foi que fez isso? Quando a mulher dizia assim, foi a perna cabeluda, o sangue era para todo lado. Foi pau da bexiga, tá entendendo? Por quê? Porque tem uma coisa... Aquela coisa do Gober, né? Não. Uma mentira repetida 1000 vezes se Pois torna então, verdade, né? Hoje a gente chama isso de fake news, né? Fake news, Mas como eu não gosto dessas frescuras americanas, aí eu digo logo, tá entendendo? A notícia foi inventada mesmo. E foi por isso que a gente quase que se lasca todinho, porque em plena ditadura, isso foi interpretado como sendo um ato subversivo. Você apoiou na ditadura ou não? Hein? Você chegou a ser agredido, preso, torturado ou não? Não chegou a ser preso, não. Era Agora, chamado, nós fomos tal? muitas vezes para a delegacia da Polícia Federal, para o Departamento de Censura. Sabe quem é Adolfo da Modinha ou não? Hein? Adolfo da Modinha? Adolfo. Tá acompanhando você, tá assistindo mesmo, aí, mandando um abraço pra você. Adolfo foi um dos maiores companheiros que me ajudaram a vender a música Eu Sou Assim. Ele é o culpado, então? Hein? Ele é o culpado. Ele é culpado porque a loja dele, a dele é de João da Condil, mas tinha mais lojas da Modinha do que de João da Condil, tá entendendo? Então pronto, tarde de autógrafo da polícia tinha que ser convidada para tomar conta lá para poder assinar. Ele tá assistindo você. Eita, Edson. Grande beijo, fala Vê Edson. bem, quem tá assistindo a gente aqui, vendo o papo, todo mundo rindo e tal, mas a gente sabe que no lado do jornalismo tem o lado da cobrança, não é? Tem o lado sério, o lado do estresse, né? Aí o que me estressava era quando você levava um furo, né? A cobrança é grande. Aí eu pergunto ao velho J. Ferreira, tu já levasse algum furo que não dormisse à noite? Oxi, E reportagem, viu? muitas vezes. Não, eu tô falando de jornalismo aqui, eu falei antes. Mas muito. Acho que tem que levar mesmo, né? Agora, eu ficava com raiva e ficava na expectativa para fazer a mesma coisa. Tá certo? Depois eu cheguei à conclusão de que não valia a pena. Eu passei a ser uma espécie de amigo de todos os companheiros repórteres, aquele negócio todo na rua. Quer ver uma colega nossa da Globo, que ela chama meu velhinho, coisa e tal, lá vai, toda vez quando ela me encontra, tudo. Bianca? Hein? Bianca? Bianca Carvalho, né? E aí, Bianca e os outros companheiros, tudo, da Globo, porque os nomes eu não Porque tem uma coisa mais. interessante, sabe, Jota? Quando eles eles não tinha nenhuma informação sobre determinado fato que tinha ocorrido. Por quê? Porque o corpo já tinha ido embora, aquele negócio todo, BBP, papapá. Então quem era que podia quebrar o galho? J. Ferreira. Aí eu passava, era tudo. Eu era criticado quando chegava lá na redação. Rapaz, deixa de ser bom, rapaz. Mas, ô Jota, o repórter de polícia, ele é discriminado? Ele é discriminado, repórter policial? Ou era? Era não. Talvez hoje em dia não, mas antes era. Era discriminado. Era visto... Era visto assim como uma figura... Né? Tá entendendo? Uma figura não muito qualificada. Né? Perseguido. Tá, onde qualquer pessoa podia ser repórter de polícia. Vamos partir logo para esse princípio. Tá Augusto entendendo? César quer lhe perguntar. Eu pergunto, Jota, tantos anos no rádio, tantos anos na televisão, tantas experiências vividas, eu pergunto a você, o J. Ferreira, você, o rádio ou a televisão? O rádio. Ou a televisão? Eu prefiro o rádio. A minha cachaça é rádio. Né?
Minha Cachaça é Rádio. Era uma curiosidade. Porque começou tudo com rádio, né? Televisão foi uma consequência. Tá entendendo? Que eu fui fazer porque... Mas você ficou famoso mesmo na televisão. Eu não sei fazer julgamento, não. Fica muito, pra mim fica muito difícil, tá entendendo? Eu entrei feito uma besta quadrada, fazendo tudo que encontrava pela frente, né? Porque o Ivan disse, não, você vai ter que fazer. Eu sei que criou problema quando o Ivan decidiu fazer isso, porque televisão naquela época era feita por pessoas que tinham uma certa presença, aquele negócio todo, e eu não era nada disso. Foi inovação também na época, Foi inovação. Fabiano. Agora, muita coragem ele teve. Muita coragem. Coragem, foi muito bom. Coragem terei eu agora de fazer uma pergunta que foi encomendada por Gabriel. É a história do Ayatollah, que você foi defender. E dizem que música de César Brasil e de Carmen Pereira, né? E que o Pedro Fabiano, Luiz estava segurando a dália para você ler. Olha, esse neguinho tá querendo... É Gabriel, divulgador. Um abraço pro Gabriel. Desse neguinho Gabriel, rapaz, não faz isso não, rapaz. Porque eu tenho um carinho muito grande ter coragem do Pedro de perguntar. Luiz. Quantas músicas você chegou a gravar? Eu tenho um carinho... Hein? Você chegou a gravar quantas músicas? Eu gravei Eu Sou Assim, gravei essa do mais Ayatollah? outro compacto duplo. Eu Sou Assim, compacto duplo, e depois eu gravei, foi o Frevo. O Ayatollah. Não foi somente Ayatollah, não. Gravei dois ou três, porque eu, como artista exclusivo da Rosenblit, olha, eu tinha que gravar música, todo ano eu tinha que gravar música no álbum LP Capital do Frevo. Eu gravei uns 3 álbuns. Ô, Jota, talvez era a época porque Paulo Marques gravou, Samira Bona gravou, Geraldo Freire gravou, todos vocês gravavam, né? Mas veja bem, Paulo Marques não gravava para Rosenblit, ele gravava numa gravadora de São Paulo, sei lá. Era na RGE? Samira Boana também. Acho que era na RGE, porque o Paulo era muito amigo do Dia. Dias da RGE. Dias da RGE. Então, eu lembro. E eu não, gravar foi lá na Rosenblit Rosenblit mesmo, tá entendendo? Perfeito. E a história? E a história? Aí pronto, essa música Ayatollah, que foi uma composição de César Brasil com Carminha Pereira, César já se foi. César, pai de Pedro Luiz. Pai de Pedro Luiz, de Carminha, da rádio Jovem Cap, aquele negócio todo. E aí eu cantei, mas eu estava tão cansado. Naquela época, as músicas de carnaval tinham que ser defendidas nos clubes sociais. Era nos clubes sociais, tá certo? Esse negócio não, a gente tinha que chegar na época do carnaval, já tá lá a programação, então a gente tinha que ir, tá? Clube Português. Foi exatamente para lá que a gente foi e era Duda, maestro Duda, que estava regendo a orquestra, aquele negócio todo. E eu não sabia a letra ainda não, muito em cima da corda. Letra difícil, né? Letra difícil, né? E foi exatamente numa época que estava havendo o blackout, né? Os árabes resolveram fechar a torneira do petróleo, aí pronto, então... Aí Carminha fez a música, não, Jota, aqui tem que gravar, e o César Brasil também. No dia, para defender a música, ele estava lá no clube, tá entendendo? Carminha também. Agora, alguém tinha que ficar segurando a dália com a letra da música, tá entendendo? Tudo bom. E assim foi o Ayatollah. Deixa eu ir para mais intervalos. Sobre mais um bloco, acho que Sérgio quer perguntar, Gerlândia também, e Edson, Washington, daqui a pouquinho a gente volta, Jota Ferreira, conosco aqui no Roda Viva Pernambuco. Voltamos com o último bloco do programa Roda Viva Pernambuco, Jota Ferreira, jornalista, radialista, apresentador. Antes de passar, acho que Sérgio quer perguntar, vamos soltar um vídeo aí que mandaram para você, por gentileza. Alô, Aldo Vilela, amigos do Roda Viva Pernambuco, que bom estar acompanhando essa trajetória de vitorioso do nosso querido Jota Ferreira, um homem de muito sucesso no rádio e na TV. Como foi falado há pouco, o Jota teve uma passagem aqui no rádio de Caruaru, onde aprendemos a conviver com este profissional espetacular no rádio e na televisão. Parabéns pelo programa. Jota Ferreira, meu querido, viva você! Viva Feitosa. Você passou quanto tempo em Caruaru? Eu passei um ano, né? Foi um ano mais ou menos. Sérgio. Jota disse que não se achava bonito, mas Jota é um símbolo sexual. Verdade. Não quero colocá-lo numa situação difícil, não, mas muitas histórias, muitas mulheres se apaixonaram, talvez namoraram com ele nem sabia.
Rapaz, eu que estava evitando de tocar nesse assunto, que eu vi... Não vai mexer. Eu estava evitando tocar nesse assunto, porque eu vi algumas situações desse rapaz. Tem medo de levar picada, né? Aí vem Sérgio, no final do programa, e toca no assunto, bicho. Mas como é que era, Jota? Como é que era esse negócio de você saber que você tá chegando e as mulheres estão se arrepiando porque Jota Ferreira tá passando? E é. Se Olha, a sala da produção falasse, Jota. Olha. a mesma Gerando já botou pra coisa, a lascar. mesma coisa que você passou também. Mas quem ainda tá em Berlim é você. Augusto César, tá entendendo? Aqui só tem santinho. Só tem santinho, né? Mas esse é o lado... aí você se sentia artista ou jornalista ou não... Eu nem sei o que danado era que eu me sentia, Aldo. Tá entendendo? Eu era exatamente aquela figura que queria ser amigo de todo mundo. Quanto tempo você ficou com o programa de auditório no ar? Programa de entretenimento. Ficou quanto tempo no ar? Quantos anos? 3 anos. 3 anos. Foi 3 E anos. o programa policial, Blitz, o primeiro, Blitz? Eu não sei quanto tempo, não. Eu não sei quanto tempo eu fiquei. Eu acho que dali eu saí, eu fui ser vereador, aquele negócio todo. Mas continuou fazendo os programas ou não? Não, depois que eu fui lá para a Câmara, eu passei algum tempo fora, tá entendendo? E aí, que quando eu cheguei lá na Câmara de Vereadores, por exemplo, eu fiquei lá bestalhado sem saber o que fazer. Foi tanto voto que eu tive que eu vou contar. Você foi o vereador mais votado, foi? Eu fui, do partido, foi muito, muito votado. E Paulo Marques, que foi exatamente também a pessoa que ajudou a me empurrar nessa situação, me empurrar no bom sentido, tá entendendo? E ele foi candidato, foi deputado estadual. Foi eleito. Foi eleito, eu também fui eleito. Chegou a ser deputado federal, foi né? constituinte, Paulo Marques, foi deputado. Eu chegava lá e perguntava, eu saía da Câmara de Vereadores para perguntar a Paulo alguma coisa, como era que se ia fazer. Se o chefe procura lá, pai. Aqui é outra coisa, hein? Esclarece que até hoje eu sou amigo dos dois, né? Fui criado pelos dois, né? Que Deus naturalmente colocou ele no lugar que ele merece, que foi uma ótima pessoa, a gente sabe disso. Mas há bochichos no meio de que vocês não se davam bem. Isso é concorrência. Quem? Você e Paulo? Nada. Paulo Marques. Não, é uma figura maravilhosa. Era demais, né? Não tive nenhum Paulo, problema. assim como você, Ave Maria. Não, nunca tive problema. Para mim são idolatrados. O povo inventava essas histórias, aquele negócio todo. Olha, o povo tem... ele é maravilhoso, ele inventa as coisas, depois a gente fica rindo. Inventa e desinventa. Jefferson, Gerlândia e depois Washington. Já que a gente está tocando o nome dessas pessoas, né, ícones na comunicação aqui no estado de Pernambuco, quando eu comecei, essas pessoas, Jota, você, Gino César, o Cleto Beltrão, Adelmo Cunha, Gilberto Carvalho, essas pessoas, sabe, eu achava que eram... Eram monstros. Não, eu jamais achava que eu chegaria perto dessas pessoas. E quando eu tive a oportunidade de trabalhar com comunicação, com rádio, aí cheguei perto das pessoas, até trabalhar com o Jota Ferreira, que foi, sabe, você realizar seus sonhos. Aí eu perguntava desses nomes aqui, que eu já falei, outros que me falham a memória agora, quem você se espelhou para ser Jota Ferreira? Eu sei, eu não sabia nem o que danado que eu queria ser na vida. Agora, eu sempre admirei os bons profissionais de rádio, de televisão. Eu tenho saudade de todos eles. Gilberto Carvalho, por exemplo, uma das vozes mais lindas, um dos noticiaristas acreditados aqui de Pernambuco, da Rádio Clube, na verdade. Adelmo Cunha. Exato, Adelmo Cunha, Edilson Torres. E da Rádio Jornal, Fernando Freitas, Francisco Elias, aquele negócio todo, Fernando Santana, bom, enfim, as vozes bonitas. Você começou com o Geraldo, foi no mesmo tempo ou não? Não, Geraldo, não, no mesmo tempo não. Ele morre de dizer que é mais novo do que eu, mas não é. O Geraldo tem 70 Quando eu cheguei, Geraldo já estava fazendo, fazia pista com aquele... Reportagem esportiva. Aquele BTP, papapilha, aquele negócio todo. Isso já na década de 60. Eu acho que aquele jeito dele andar assim é de tanto carregar aquele... O peso.
Jota, a gente está falando aqui de rádio, de TV, mas você também teve parte de um tempo fazendo jornal, coluna para o jornal. Escrevia. Isso que eu estou falando, escrevi, olha. E essa sua relação? Segurança e Cidadania para o Jornal do Comércio. Escrevi também uma coluna na Folha de Pernambuco. Saí daqui, fui lá para Teresina, no Piauí, eu escrevi uma coluna também no jornal Agora, né? Um jornal que tinha lá, com o mesmo formato da Folha de Pernambuco. E também do jornal Meio Norte, que eu... Só na época do Poupa-Ganha, não foi? Eu era repórter. Foi na época do Poupa-Ganha, não foi? Na época do Poupa-Ganha, né? Na época do Poupa-Ganha. Então, pronto. Aí você me pergunta, mas por quê? Olha, uma certa vez tem como é o nome dele, meu Deus, já morreu, que era o editor-chefe do Jornal do Comércio Diário da Noite. Valdomiro, não me lembro mais o nome. Hein? Edson Rubi. Não. Arruda, Valdomiro Arruda. E ele chegava para mim, quando eu pegava o texto, levava para lá para ele fazer uma revisão, né? Porque tinha que, naquela época, tudo era muito complicado. Aquele negócio tinha que ir lá para baixo, para o linotipista, aquele negócio todo. Mas primeiro ele tinha que olhar o texto. Ele perguntava, quem é você, Jota? Ele disse, eu não entendi aquela pergunta, não. Aí ele chegava, ficava com aquele papel, aí mandava chamar outras pessoas que estavam lá, companheiros antigos jornalistas do Jornal do Comércio, sabe muito bem disso, Diário da Noite, que eu escrevia para o Diário da Noite também. Aí eu não sabia o que é que eles falavam. E ele guardava aquilo tudo. Eu disse, mas por que ele está fazendo isso, né? Quando ele está lá, vai. Só quem sabe sou eu. Eu só quero saber por que você... O que ele fazia? Por que você é assim? Eu digo, mas porque eu sou assim o quê? Aí disse, olha, vamos lá pro Dom Pedro, lá que a gente vai. Vamos lá, vamos tomar uma sopinha lá no Dom Pedro, coisa e tal lá. Mas por que você escreve assim? Como é que eu devo escrever? Ele não presta não, isso está ótimo, eu vou guardar para mim. Pronto, ele não dizia o que era, mas ele guardava. Quer dizer, lá depois eu passei a escrever, porque quando eu fui contratado, aí eu saí daquela situação de funcionário, tá entendendo, para receber o saláriozinho com piso salarial. Quando eu fui contratado mesmo pela empresa, o que é que exige? Coisa e tal, lá, eu quero escrever para o Jornal do Comércio, pronto, uma coluna. Ô, Jota, uma coluna, aí me deram a coluna e eu escrevi, pronto. E olha que no recalque, ela estava virada num saco de batata. E ele tinha, assim, só para concluir, ele tinha uma coisa de ele ligava para as pessoas. Era interessante a forma como o Jota fazia a coluna. Poucas pessoas sabem disso. Como era que ele ligava para as pessoas e como era que ele buscava. É como se ele estivesse fazendo a coluna para o jornal, escrito, mas num formato de televisão. Ele fazia a apuração toda como se ele ia na rua, ele procurava uma pessoa, ele fazia outra, até trazer a coluna. Quando ele trazia a coluna, ele ainda achava que estava faltando mais alguma coisa. Pegando como gancho essa informação de sempre você ter essa preocupação de fazer o contato com a fonte, tá? De ir se certificar da informação. Que muitas pessoas hoje, elas lidam com a rede social e apenas informam sem checar a fonte. Como é que você vê essa relação hoje em dia? De você ir buscar informação apenas se limitando a ficar restrito às redes sociais? Agora era tudo fácil, né? Antigamente não era muito difícil essas coisas, né? Porque tinha que telefonar, a gente telefonava muito. Eu andava com os bolsos cheios de ficha, aquele negócio todo, né? E muitas vezes eu bancava essas fichas mesmo, tá entendendo? Porque eu queria uma informação. Não tinha celular, não tinha nada. Tinha o orelhão velho lá na frente do jornal ou na frente do HR, eu pegava as informações que eu queria, tá entendendo? Chegava o camarada lá todo esfaqueado lá no HR, coisa e tal, que veio lá da mostardinha. Então eu já conhecia o comissário, coisa e tal, ligava para lá para pedir informação.
eu tinha notícia, eu tinha resposta, eu tinha informação já sobre aquele crime, quem praticou, o primeiro suspeito, aquele negócio todo, e na hora eu jogava no ar, tá entendendo? E dava certo. Ô, Jota, como jornalista você deu certo, como radialista, como cantor, embora você mesmo faça suas críticas, mas eu acho que você também deu certo pela quantidade de vendas do compacto. Na época, né? Tá entendendo? Ou seja, eu me acho que eu sou um erro de percurso, porque eu estava estudando engenharia eletrônica, meu cunhado que é engenheiro eletrônico e montava rádios, televisão por aí, e eu estava estudando para engenharia. Mas quando eu comecei a andar com ele, Josildo, que é o dono da Rádio Guarani, um dos donos da Rádio Guarani, aí eu comecei a ver a parte plástica, né, da comunicação. E daí eu hoje terminei aqui. Por isso que eu digo que eu fui um erro de percurso. Talvez um engenheiro lá na frente, mas terminei agora como jornalista, graças a Deus. Aí eu te pergunto, antes de você começar, não é? Você queria ser o quê? Um médico, um advogado, um motorista, um açougueiro? O que é que você queria ser se você já nasceu querendo ser radialista, jornalista e apresentador? Eu não sabia o que eu queria ser. Eu sentia que alguma coisa iria acontecer na minha vida, só não tinha a lucidez de identificar se aquilo era exatamente ser jornalista ou radialista, coisa e tal. Não sei. Mas uma coisa você sempre disse, que o seu negócio era o povo. Isso aí foi. Você sempre disse. Teu primeiro emprego foi comunicação? Foi. Não, primeiro emprego trabalhando como office boy, aquele negócio todo. Agora, pra valer mesmo? Pra valer mesmo, foi. Comunicação. Fabiano, quer perguntar? Tem tempo para mais uma perguntinha rapidinha? A gente fazer uma... Você sempre esteve no meio do povo, Jota. Então conta uma presepada no meio do carnaval. Você se lembra aí? Oxi. Aquela... Rapaz, outra coisa também, o povo fala que eu inventei uma maneira sui generis de fazer reportagens em eventos como Carnaval, por exemplo. Ninguém podia imaginar que eu tinha que subir num trio e ia para o outro. Muitas vezes eu pulava de um trio, o trio estava passando assim ao lado, pulava para o outro lado, ficava fazendo passo no meio da rua. Como é que você vai imaginar que um repórter que tem a responsabilidade de informar o que está ocorrendo em um determinado local, eu caí no passo, tá entendendo? Lá vem a troça carnavalesca, coisa e tal, e PPP, o urso da mãe, não sei o que, lá vai, e eu resolvi botar a cabeça do urso na minha própria cabeça, tá entendendo? Uma catinga de ticaca da bexiga, mas eu botar a cabeça do urso, tá entendendo como é que é? Ou então pegar o estandarte de um clube carnavalesco, coisa e tal, e ficar pulando no meio da rua, segurando aquele estandarte. Bom, o objetivo não era dar a notícia, e quando as pessoas falavam, agora o Jota Ferreira direto de Olinda, direto disso, aquilo, outro, eu estava no meio do povo, a palha voando, e eu gostava de pular. Você sabe disso. Fizemos muitas transmissões. Essa questão de ser do povo, como Gerlândia frisou, parece que é uma característica, porque eu lembro muito de Jota e a equipe, né? Zóio de Mamãe, Roberto, Nãe, quem mais? Na mídia. Sempre foi cercado assim, Jota, de assessor, de gente assistente? Sempre foi assim? Desde a época que a gente fazia, Geraldo e eu, a gente fazia aquele programa de rádio e eu lá no HE, que Geraldo tinha como é que era? Cast dele. Era o sei o que da cana, o Tribunal da Cana, né? Didi, Marreco, Pipoquinha, aquelas figuras que viviam na sarjeta, aquele negócio todo, tinha o Exu Cultura, ele era uma coisa impressionante. O Geraldo sempre foi feliz para identificar essas figuras, quando ele chamava Exu Cultura. Por quê? Porque esse camarada, ele sabia ler, ele vivia na rua, dormia sob as marquises, tudo, mas ele tinha uma coisa impressionante. Ele tinha muitos jornais e revistas antigas, e não sei onde é que ele arranjava. Então o Geraldo chamava de Exu Cultura, porque muitas vezes o Geraldo chegava e dizia uma coisa: se você está completamente enganado. Na verdade, quem fez isso foi fulano de tal, foi o Getúlio Vargas, coisa e tal, lá vai. O Geraldo chamava ele de Exu Cultura. Ele tinha. Vocês faziam isso então, né? E depois isso, aí, por tabela, aí começou a aparecer na mídia, começou a aparecer Pai Velho, coisa e tal. Só para ver se existe ainda rapidinho, de
você deixou de fazer alguma coisa na área de comunicação, você foi repórter, é apresentador, aliás, é repórter, é apresentador, é um comunicador geral, mas faltou fazer alguma coisa, tem a sensibilidade de dizer assim, poxa, faltou tal coisa. Isso fica. Eu realmente sinto falta. Eu acho que eu deveria ter feito mais um pouquinho ou melhor. Tá entendendo? Porque eu fiz muita porcaria. Mas naquela época, tudo que eu fazia, o povo gostava. Nosso tempo acaba. Ô, Jota, eu queria encerrar, pra você ficar a noite toda aqui conversando, né? Mas tem que encerrar o programa. Eu queria encerrar com uma frase. Você tem alguma frase que você gosta de citar, que você queria passar para a população? Se você agir, como é aquela frase? Se você agir com dignidade, pode não consertar o mundo. Pode não consertar o mundo. Dona Virgínia chegava para mim dizendo, onde foi que você inventou essa história? Eu digo, eu não sei não, mãe, eu li em algum lugar. Aí, por que eu tinha que fazer uso da propriedade daquela frase que não era minha? Como era a frase? Se você agir com dignidade, não vai consertar o mundo. Mas tenha certeza de uma coisa, aqui na Terra haverá um canalha mesmo. Obrigado, Jota. Obrigado aos senhores, obrigado a todos. Até o próximo encontro. Tchau, gente.